Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Começando, gente, com muito carinho, mais uma pílula do nosso amado Evangelho, coisa boa, né? Mais uma sexta-feira chegou, dia 29 de março, luz e paz para você, em todo o Brasil, né? Em diversos países, mais de 140, não me canso de repetir com uma alegria, gente, que recebem diariamente a nossa pílula amada. E hoje eu queria conversar com vocês sobre decisões. Tomar decisões. Se posicionar perante uma situação que nos incomoda. Como é que funciona isso para você? Você é uma pessoa que toma decisões com frequência, né? Você se posiciona rapidamente quando você tem uma dúvida ou não? Você pensa mais, você pensa demais, talvez você pense mais ainda e nunca toma decisões. Você é daquelas pessoas que ficam em cima do muro? Para um lado, para o outro. Vai que eu faço e der errado. E se eu for e não funcionar? E se eu me divorciar e me arrepender? E se eu me separar e me arrepender? Ah, mas e se eu ficar casado e me arrepender do mesmo jeito, meu Deus? E se eu me mudar e me arrepender de ter me mudado? Nossa, mas e se eu não me mudar e perder essa oportunidade? Nossa, e se eu mudar de trabalho e me arrepender de ter mudado de trabalho? Poxa, e se eu perder essa oportunidade profissional? Gente, eu estou só ilustrando algumas questões, né? Em todos os dias, todos nós somos convidados a tomar um monte de decisões. É ou não é? Mesmo que você não se dê conta, a gente está tomando decisão literalmente desde a hora que a gente levanta. Por incrível que pareça, é porque é uma coisa tão banal que a gente não valoriza, mas quando você coloca o pé direito ou esquerdo no chão primeiro, isso é uma decisão. Só que você não pensa nisso, né? Normalmente não, pelo menos, né? A maioria das pessoas faz automaticamente, põe o pé direito, põe o esquerdo. Mas você concorda? Inconscientemente, você decidiu. Se você vai apertar a pasta de dente no meio, na ponta, isso é uma decisão que você tomou. Só que provavelmente, como isso não te incomoda, talvez você não tenha pensado nisso. E assim por diante. Vou tomar um café com leite. Tem gente que coloca o leite primeiro no copo, outros colocam o café, depois o leite. É sério. São decisões simplesinhas, mas que não vão afetar a sua vida. Acontece, gente, que muitas decisões afetam toda a nossa existência, a nossa forma de se sentir. Imagina só quantos de vocês talvez estejam agora, quantos de nós, aflitos, angustiados, por uma decisão que você está na dúvida se toma ou não toma. Não é? Eu falo ou não falo isso para aquela pessoa? Eu abro ou não abro mão deste ponto de vista? Eu reconheço o meu erro ou não reconheço? Eu peço perdão ou eu não peço? Ou eu dou o meu perdão para essa pessoa ou não dou perdão? Percebe? São muitas decisões. Então o que acontece? Nosso amado Evangelho nos ensina, né, na fala do Cristo, que o nosso dizer tem que ser sim, sim, não, não. Ficar em cima do muro é sempre muito ruim, gente. Tomem cuidado com isso. Não decidir é decidir alguma coisa, é omissão. Às vezes a pessoa fala assim: ah, não vou decidir nada, não. Não, você já decidiu, é. Quando você não decide, você decide continuar como está. Isso já é uma decisão. Então, quando a gente não faz nada, você já está fazendo alguma coisa, concorda? Você está mantendo o status quo. E eu não estou dizendo que isso está errado. Mas sair de cima do muro, dizer sim ou dizer não, como nos ensinava Jesus, pede, meus amigos, a gente tem falado muito disso aqui, né, nesses últimos meses, que você esteja em contato com seu propósito de vida. Pede que você esteja conectado com o eu sagrado, o eu divino dentro de você. Pessoas que tomam más decisões normalmente tomam suas decisões baseadas em características do eu humano. Como assim? Todas as vezes que você tiver o quê? Irritada, chateada ou irritado, não é? Todas as vezes que você tiver angustiado, angustiada, com raiva de alguém, é claro, gente, que a tendência é tomar uma decisão ruim. Você está ansiosa, ansioso, está com medo, ou então você se sente carente, está com medo de ficar sozinho, ou medo da opinião dos outros, que os outros vão pensar. Normalmente, essas características ligadas ao nosso eu humano são péssimos conselheiros nas decisões que nós vamos tomar. Então, se você escolhe fazer qualquer coisa na sua vida baseada nessas sensações, a probabilidade de erro é muito grande. Fica a dica. Por sua vez, quando a gente começa a estreitar os laços com a presença de Deus dentro de nós, quando você, com calma, reserva todo dia um espaço para você e Deus nas suas meditações. Quem é que não pode fazer isso? 20 minutos por dia você reservar para você e Deus. É sério, não estou falando de religião aqui não, gente. Entende? Você pode ter religião que for, nem ter uma. Você pode ter 20 minutos. Fala assim, esse momento é sagrado. Criar o hábito de você se conectar com a sua paz interior. Criar o hábito de você se conectar com um estado de espírito elevado que muita gente nem sabe que tem.
porque vive o dia todo tão ansioso, tão ansiosa, com medo, falando mal dos outros, ou perturbado com um monte de pensamentos, querendo controlar o futuro, ou então apegado ao passado, que a pessoa nem sabe que existe dentro dela um estado de espírito sereno e tranquilo. Então, meus amigos, estreite os seus laços com esse eu sagrado dentro de você, através da oração, através da prece, você vai se conectar com mais facilidade. Não é uma prece da boca para fora, né? Feita com pressa, não. É prece, né? Tem gente que faz pressa. Reza para poder, né, terminar logo. Não, calma. Se conecte com o seu eu sagrado. Sinta o seu papel no mundo. Sinta. Você talvez não descubra isso da primeira vez. Por isso que é importante a prática. Mas se você é uma pessoa que já tem esse hábito de se conectar com o seu eu divino, com certeza, gente, a tendência de você tomar decisões sábias é muito maior, de você sentir o seu anjo guardião te orientando, a espiritualidade superior te intuindo. Só tem um jeito de você saber se o que eu estou falando funciona, é fazendo o teste. Então passe pelo menos 7 dias, reservando 20 minutos por dia para você e Deus, para você e o seu eu sagrado. Uma música calma e tranquila, num lugar pacato, avisa para todo mundo, para ninguém te atrapalhar. Esses minutos são seus, são sagrados. Você pode ter certeza que com a prática você vai melhorar essa conexão. E com essa conexão mais pura, mais afinada, você vai se sentir muito mais segura e seguro para tomar suas decisões baseadas no seu eu divino, entende? E não no seu eu sagrado. E não custa nada lembrar que nosso eu divino é sereno, confiante, generoso. Nosso eu divino está conectado com Deus. Nosso eu divino é seguro. Nosso eu divino tem todas as virtudes que a gente precisa para agir com leveza e com serenidade, mesmo nas decisões mais difíceis. Tá bom? Então, que Deus te abençoe bastante, luz e paz. Espero que essas reflexões possam ser úteis, né, para você, para as pessoas que você compartilha a pílula, para quem você ama, e eu tenho certeza que vai dar certo. E vamos conversar mais sobre esse assunto? Você já sabe, agora a gente tem no nosso blog do Namastê uma postagem para cada pílula diurna. Então, para essa postagem agora de tomada de decisões, eu queria saber como é que você toma suas decisões. Ontem fez um sucesso, né? O nosso primeiro blog, aliás, nosso primeiro post nesse blog, no tema de ontem. Eu queria te convidar, entre, né, lá no nosso blog do institutonamastê.com.br, o link que a gente está compartilhando no nosso banner, senão você pode ir direto no site, né, lá do Namastê e procurar o blog e opine sobre sua tomada de decisões, como que o Evangelho te auxilia, leia as estratégias e as dicas que outras pessoas que escutam as pílulas vão dar também para você, é uma troca, esse é o objetivo, a gente aumentar esse engajamento entre nós, essa troca, para a gente poder ampliar ainda mais a nossa conexão, além de cada pílula que você escuta, tá bom? Tomara que você goste bastante. Meus amigos, luz e paz para você, para o seu coração, e fica aqui só um convite especial, né? Na semana que vem, para quem é de Belo Horizonte, mais um evento em BH, né? Depois a gente vai rodar o Brasil aí, mas para quem é de BH, estaremos pela primeira vez no ano no Grupo Sheila, naquele evento que a gente faz aos sábados, no Centro Espírita Oriente, né, maravilhoso, lançando todos os nossos 4 livros, né, inéditos ainda em lançamentos oficiais. Como ter uma vida leve e feliz, como seguir adiante superando a dor da perda, uma vida livre de angústias e ansiedades e como se libertar da depressão. Então, vou lançar esses 4 livros no dia 6 de abril, é um sábado pela manhã, no Grupo Sheila, num seminário sobre o Tesouro Esquecido, né? Sobre o milagre do Tesouro Esquecido. Nós vamos falar sobre o tempo, um capítulo lindo da obra de Jesus no Lar, maravilhosa obra de psicografia de Chico. Então vocês estão convidados, é gratuito, claro, só que você tem que fazer a inscrição. Aí você tem que entrar no site do Grupo Sheila, para você se inscrever. É só entrar no Google, a maneira mais fácil. Entra lá no Google, coloca lá Grupo Sheila, Belo Horizonte, vai aparecer o site. Você se inscreve lá para esse evento, né? E espero ter o privilégio, a alegria de abraçar cada um de vocês, tá bom? Então que Deus te abençoe, luz e paz, e você já sabe, hein? Boas decisões e até breve. Até muito, gente, muito breve.